dia que é? 26 de outubro? Nossa, 26 de outubro. Ó, o mês está quase terminando, né? E a gente vai se preparar hoje para uma festa linda que está sendo preparada. Dia 28 é dia de São Judas Tadeu. E imagina que São Judas vai ser celebrado assim manhã, tarde e noite aqui na Rede Vida. O santo padroeiro das causas impossíveis. Aquelas causas que a gente faz, Dalci, não tem mais jeito. Tem. Para Deus nada é impossível. Por isso que eu tenho a alegria de receber o padre Rafael Vieira, que é o vice-diretor do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Por isso que ele assim, vai estar inteiramente ligado a essa grande festa. Padre, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, Dalcides. É uma alegria estar aqui, ainda mais comemorar o nosso santo padroeiro. É verdade que o nosso santo padroeiro parece que tinha assim um parentesco com Jesus? Ao menos tem uma, não sei se é lenda, se é... Há uma tradição, né? São João diz que ele é filho de Tiago e parece que Tiago era casado com uma Maria que é irmã de Nossa Senhora. Então provavelmente eles eram primos. A tradição diz que então sim. Pode ser que tenha mesmo algum fator. Independente disso, estamos no 6º dia da 8ª de São Judas. Eu vou pedir se você pode conduzir um momento especial de oração. Pode ser? Pode. Então daqui a pouco vai ter aquele momento especial dentro da 8ª de São Judas, o 6º dia, e nós vamos pedir uma bênção, uma graça, aquilo que você está mais precisando. Nosso objetivo aqui é cuidar da alma, cuidar do coração, cuidar do físico, cuidar do intelecto. Trouxe alguém que tem cuidado do intelecto de muita gente e das emoções também de muita gente. É um homem íntegro, Dr. José Renato Nalini. A gente chama carinhosamente de Nalini. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dalcides. É uma alegria estar aqui com você, com o padre Rafael. Vamos fazer um programa bonito? E ó, se tudo der certo aqui no nosso programa, à noite nós vamos voltar. Por isso que eles vão trabalhar o dia inteiro, fazer 1000 coisas. A partir da meia-noite nós vamos estar juntos, certo? Pode ser ou não? E não senti muita firmeza não, hein? Mas não sei não, sei bom. Mas até o final do programa a gente vai convencê-los que no finalzinho da noite, sabe aquela coisinha assim de tá chegando meia-noite, pronto, vai ter um programa aqui pela Rede Vida que tem todos os dias, se chama Conta Comigo e vai ser um momento de refletirmos, de pensarmos sobre nós mesmos, aquele momento em que o nosso Brasil faz aquele silêncio e aí a gente faz um mergulho interior. Falando em mergulho interior, vamos começar por aí. O padre Rafael escreveu um livro que me chamou a atenção pelo título Maestro da Própria Vida. Como tomar decisões e administrar consequências. Aí eu estava pensando assim, né? Quantas decisões eu já tomei apressado na vida? E minha avó dizia assim, quando a gente se apressa demais, depois fica mais complicado. Quem tem muita pressa acaba comendo cru. Não é bom. E minha avó era muito assim, enérgica, muito segura. E ela estava certa. Padre, quantas pressas na vida da gente, não? O que está acontecendo? Parece que a gente não tem mais tempo para nada. Eu comecei o programa dizendo, meu Deus do céu, dia 26 de outubro. Quer dizer, o ano já foi, o mês de outubro já foi. É verdade. Nós já estamos nas propagandas de Natal já, né? E essa pressa invade a nossa vida e infelizmente faz com que nós saboreemos pouco da vida. E quando nós não saboreamos, não sentimos o gosto, nós não tomamos realmente gosto pelas coisas. Então a pressa muitas vezes ela é uma inimiga, porque ela é a responsável pela ansiedade, pela falta de confiança na vida, pela falta de alegria diante da vida, justamente porque vai se atropelando as coisas e quando você não saboreia, você não sente realmente o que é aquilo que você viveu, né? Aquilo que você viveu naquele momento. Então nós estamos em tempos assim que nos pedem, né? Calma. Vamos dar tempo às coisas. Tem momentos em que tudo pede um pouco mais de calma. Tem até uma música que fala sobre isso. Doutor Nalini, essa pandemia também não ajudou muito, né? Nesse mundo tumultuado, dos problemas que a gente enfrenta, as dificuldades de emprego, a saúde que já vai assim meia boca no nosso Brasil. Essa pandemia
ela é paradoxal, né, Dalcides? Porque nós também tivemos condições de pensar mais, né? A reclusão fez com que nós nos olhássemos, né? E lamentássemos as mortes. Nós fomos solidários com aqueles que perderam a vida, com aqueles que ficaram com sequelas, né? E a pandemia também escancarou a triste realidade brasileira, que é o momento do Brasil acordar e encarar os seus problemas e ver se finalmente nós conseguimos uma sociedade solidária, mais humana, mais cristã, não é? Qual que é, assim, a maior dificuldade, qual é o maior problema do Brasil, assim, na sua ótica? O senhor já foi secretário da Educação do Estado de São Paulo. Qual que é o ponto nevrálgico, é ali que está a nossa dor? Você já falou, é a educação, né? Só que tem que ser uma educação ética, uma educação humanística, uma educação que não negligencie aquilo que a escola brasileira tem negligenciado, que são as competências socioemocionais, não é? Não interessa nós termos indivíduos que saibam, decorem informações, que sejam repositórios de dados. Nós precisamos de pessoas mais humanas, mais sensíveis, que cultivem a empatia, a capacidade de comunicação, que tenham compaixão pelo semelhante, que se sintam parte deste ambiente que está sendo tão sacrificado. É disso que nós precisamos, né, padre? Com certeza. Erudição não é ruim, mas ela sozinha não é boa companheira. Quando a gente fala sobre educação, claro que a gente está falando também da educação formal, mas existe, assim, uma missão nossa também nas nossas casas, de educar nossas crianças. Eu tenho visto cada coisa. Nesses dias eu falava aqui, aquela vovó, coitadinha, humilhada porque eu vi uma criança falando assim, ai, não sabe nada, ela não sabe nada. E a vovó sem graça, sabe assim, ai, essa molecada é tão inteligente, né? Eles sabem tudo. Não, vovó, é falta de educação dessa criança mesmo, sabe? E a gente fica constrangido de ver algumas coisas. Será que isso é sinal que eu estou ficando velho? Porque algumas coisas não me incomodavam tanto, agora me incomodam mais. É isso, doutor Nalini? Estou ficando velho? Não, que isso. Todos nós. Velho sou eu. Bonitinho. Você é jovem, os dois aqui são jovens. Né? Sei. Mas é uma característica dessa nossa era. Nós aceleramos tudo, né? E isso é culpa também da quarta revolução industrial. É tudo instantâneo, é tudo a obsolescência mordendo o seu calcanhar, né? Você precisa do smartphone mais moderno, você precisa da televisão mais moderna, você precisa de... Não é? Então isso faz com que nós aceleremos a corrida e na corrida a gente se perde, né? Quem somos nós? Tem um texto do Padre Rafael, na página 60, que ele fala assim, a culpa é dos pais? E eu fiquei lendo e eu falei assim, caramba, às vezes a gente assim reduz a isso, né? A culpa é dos pais. Pergunta, a culpa é dos pais? Nem sempre, né? Há alguma coisa que sim, por exemplo, a cultura nossa fomenta que os pais sejam superprotetores. E essa superproteção fragiliza a pessoa, né, a criança, e aí se desenvolve com muito mais insegurança. Então, há certos tipos de comportamentos paternos e maternos que podem sim contribuir para um mau desenvolvimento da criança. Mas nem tudo. Há certas coisas na vida que não são culpa da pessoa, mas culpa das próprias escolhas que a pessoa faz. Então, às vezes, os pais precisam dosar, e nesse capítulo eu falo justamente sobre isso, né? Porque às vezes tem pais que se sentem culpados por algo que não é culpa deles, porque foi uma escolha da própria criança, do próprio jovem, do próprio adolescente, né? E tem outras coisas que sim. Às vezes, e eu debato sobre isso, como, por exemplo, a síndrome de Peter Pan, o superprotecionismo, que às vezes são contribuições do pai, que não dão aquele empurrãozinho para fora do ninho, sabe? Olha, por incrível que pareça, eu abri exatamente na página que fala sobre superproteção. E nós vamos trazer, então, o seguinte, você com a parte teórica, e eu vou perguntar para o doutor Nalini. Doutor Nalini é pai, né, de
algumas meninas, é isso? 2 meninas e Duas meninas e 2 meninos? 4 filhos? Ah, então ele tem muito a dizer. E ó, tem gente que nos escreve e fala assim, ai, a gente está precisando de uma iluminação. Daqui a pouquinho, super proteção. O que é essa história que ele falou? Peter Pan? O que tem a ver o Peter Pan? A gente vai saber tudo sobre educação. Tá só começando o nosso programa, ao vivo para todo o Brasil. Você vem comigo, claro. Vai lá. Pode te falar uma coisa, tem pai que também, nós estamos aqui falando de educação, estamos falando de criança, daqui a pouco nós vamos perguntar a respeito de superproteção, mas tem pai também que se descontrola, né? Também usa de violência. Aí nós já estamos indo para um outro terreno, muito mais complexo e complicado. Vamos acompanhar um pouco essa história? Vai lá. Em um dia de sol, Antônio chegou feliz e estacionou o seu caminhão em frente à sua casa. Após 20 anos de economia e trabalho, ele conseguiu comprar um caminhão. Orgulhoso, entrou em casa e chamou a esposa para ver sua nova compra. A partir daquele instante, ele seria seu próprio patrão. Ao chegar próximo do caminhão, uma cena o deixou descontrolado. Seu filho, de 6 anos, estava martelando alegremente a lataria do caminhão. Aos berros, Antônio correu até o pequeno filho, tomou o martelo das mãos dele e martelou as mãozinhas do garoto. O menino chorava de dor. A mãe interferiu e retirou o pequeno da cena. Trouxe o marido de volta à realidade e levaram o filho ao hospital. Lá descobriram que as marteladas tinham feito um grande estrago e o garoto foi encaminhado para a cirurgia. Passada várias horas, o cirurgião veio ao encontro dos pais e informou que 2 dedinhos tiveram que ser amputados. Mas a criança era forte, tinha resistido bem à cirurgia. Com um aperto no coração, os pais esperaram a criança despertar. Quando finalmente abriu os olhos e viu o pai, o menino sorriu e disse: Papai, me desculpe, eu só queria consertar o seu caminhão, como você me ensinou outro dia. Não fique bravo comigo? O pai, chorando, se aproximou do filho e disse que não tinha importância o que ele havia feito, mesmo porque a lataria do caminhão nem tinha sido estragado. O menino insistiu. Quer dizer que você não está mais bravo comigo? Não, meu filho. Está tudo bem. Então, se eu estou perdoado, quando é que meus dedinhos vão nascer novamente? Se eu estou perdoado, quando é que meus dedinhos vão nascer novamente? Ai, ai, ai. Eu não queria estar no lugar de ser pai, padre. Nossa. É que essa história diz assim, algumas coisas que a gente faz de cabeça quente, depois não tem muito como consertar. Eu já vi isso acontecer na minha vida, não com dedinhos, mas com outras situações que eu acabei falando uma coisa, outra coisa, depois eu falar, ai meu Deus do céu, como é que eu conserto isso? E aí não tem mais como consertar, né? Terrível, né? A não ser trabalhar uma coisa muito difundida por Jesus Cristo, a capacidade do perdão, de auto-perdoar-se e de perdoar o outro. Para certas coisas na vida não tem saída a não ser trabalhar essas capacidades dentro de nós, né? Por isso que o perdão é extremamente curativo, né? Tem pessoas que até se curam fisicamente quando dão o perdão. Porque o perdão, Jesus sabia muito bem disso. É o que dá um jeito naquilo que parece que não vai ter mais jeito. Aline, eu era assim, adolescente, eu me lembro que o padre na comunidade contou uma historinha dizendo assim do travesseiro, era muito conhecida aquela história lá, né? É o travesseiro, aí então as penas voaram para vários lugares, aí a pessoa voltou, o padre disse assim, tá vendo? Assim como essas penas você não consegue mais recolher, a gente também, quando a gente acaba fazendo aí alguma coisa que não é boa, falando dos outros, por exemplo, depois recuperar, né, a situação não tem mais como, porque são como penas que voaram de um lado, de outro. Eu me lembro que a igreja toda riu, assim, da situação, tal, não sei o quê. E eu, adolescente, falei, nossa, é verdade. Determinadas coisas que alguém fala e não é verdade, depois a gente não tem muito como consertar. Por isso que precisa estar atento. Se a gente tivesse mais atento, o mundo seria diferente. Nossos lares seriam diferentes. História triste essa do pai, né? Mas
ninguém aprende a ser pai senão exercendo, né? Não há... Havia antigamente uma escola de pais, mas eu acho que não deu certo. Então nós vamos aprendendo assim no erro e no acerto, né? Os filhos são cobaias e nós também somos aprendizes, né? Mas a regra no comportamento tanto de pai e mãe tem de ser a regra do amor, da compreensão, do carinho, né? Porque o Padre Rafael sabe e enfrentou no livro que nós estamos sofrendo a crise dos P's, né? Pai, professor, padre, pastor, político, estão todos por baixo, né? Estão sempre assim na alça de mira, é uma crise generalizada. Então é normal que as pessoas não saibam bem o que fazer, né? E é por isso que nós precisamos recuperar a nossa capacidade de compaixão mesmo, né? Quando essa história do garoto me fez lembrar que a mídia está noticiando que o Brasil tem um número imenso de crianças vitimadas, né? E a violência ocorre dentro de casa, né? São pais, são os companheiros das mães, são os padrastos, são os primos, os irmãos mais velhos, né? E é infame nós termos assassinato de crianças, né? E cresceu muito nos últimos anos. Tem uma desumanidade impressionante. É falta de Deus, né? É a falta de ligação, né? com a nossa pequenez, com a nossa insignificância diante de uma história tão maravilhosa que é a da criação, né? E nós aparentemente desconhecemos que nós vamos ter que prestar contas um dia, né, Padre Rafael? Verdade. Será que a gente está contribuindo da forma ruim, né? Será que a gente está contribuindo com pessoas menos sensíveis? Será que superproteger os filhos é uma forma de desumanizá-los também? Eu tenho visto determinadas coisas, adolescentes, jovens, rindo de umas coisas que eu digo, mas qual é a graça? Vi nesses dias, por exemplo, jovens rindo dentro de um carro, alguém sai desse carro, dá um chute numa menina, na verdade era um homossexual, e dá um chute, derruba no chão e eles acham a maior graça nisso. Eu disse, mas onde é que está a graça? Como é possível você rir de uma situação dessa? Tem que, assim, estar muito mal interiormente, tem que estar, assim, muito mal construído. Tem alguma coisa errada. Será que é a educação que a gente está dando? Será que a gente não consegue mais trazer valores? Essa desumanidade ou desumanização, o que é que está acontecendo com o ser humano? Esse é o assunto que eu vou trazer já já. Assista um pouquinho esse VT aqui que minha produção preparou, porque vai levantar a bola para a nossa conversa agora. Vai lá. Cada vez mais a gente se depara com todo tipo de agressão e preconceito estampados sem máscaras nas redes sociais. Os estudiosos dizem que muitos se preocupam mais em ganhar comentários e seguidores do que se estão provocando o sofrimento de alguém com as suas postagens. E por isso, tem gente que publica sem culpa o que não teria coragem de dizer pessoalmente. E essa atitude não contribui para provocar discussões entre pensamentos diferentes. Isso porque começa uma briga virtual. Algumas pessoas embarcam na ideia do outro sem nem pensar direito sobre o que isso significa e sem analisar o que dizem os que pensam de forma contrária. E é triste constatar que, em muitos casos, as redes sociais têm servido mais para isolar do que para unir pessoas. A gente combate isso com concessões, compreensão e empatia. Por favor, mais amor e humanidade. Será que as redes sociais reduzem a noção de vergonha? É isso? Tá aí, ó, BBC. Redes sociais reduzem noção de vergonha, diálogo e empatia. Será que as redes sociais estão também contribuindo nesse processo de desumanização, padre? Você acha que sim? Com certeza. Principalmente em relação à questão da empatia, né? Eu preciso ter uma relação física, humana,
para que eu tenha as minhas sensações despertadas. Então, quando eu falo com você aqui na minha presença, eu te sinto, eu te olho, te vejo, sinto as suas reações, as suas emoções. Então, isso me dá a capacidade interna de me colocar no teu lugar. Agora, na tela de um computador, eu não sinto, eu não sei o que se passa na pessoa, eu não sei como aquilo vai atingir ela. Então, como não passa pelos meus afetos, pelas minhas constituições morais, pela minha consciência, eu vou dizendo. E, obviamente, que isso vai criando relações não empáticas, ou seja, vai criando em mim a capacidade cada vez mais de agressividade, de não me colocar no lugar do outro, de entender o que ele está passando, o que ele está vivendo. Então, contribui sim, realmente. Doutor Naline, que entende tudo sobre leis, né? As leis a respeito, por exemplo, do uso de internet e tal, elas já estão adequadas à realidade ou a gente não conseguiu dar esse passo? Muito difícil, né, Dalcides? Porque hoje até eu brinco com os alunos, não é brincadeira, que é uma coisa muito séria, de causar choro em vez de sorrisos. Mas a soberania que nós aprendemos nas aulas de Teoria Geral do Estado, que é aquele poder absoluto, incontrastável, que caracteriza o Estado. Hoje, a soberania é exercida por esses grandes conglomerados, né? Google, Facebook, Alibaba, Amazon, né? São verdadeiros superpoderes que manipulam através dos algoritmos da inteligência artificial. Eles vão descobrindo o que há de pior em cada um de nós. Então, o fenômeno não é novo se nós compararmos, por exemplo, com o comportamento do homem à direção de um automóvel. Ele passa a ter uma coragem, ele passa a desprezar o ser humano porque ele está todo poderoso com a velocidade, etc. A mesma coisa, diante do computador, ele se sente sozinho e aí ele vai procurar aquilo que ele gostaria de dizer e que não tem coragem de dizer pessoalmente, né, pai? Mostra o lado pior. O lado pior. Então, esse é o grande cuidado que a gente precisa ter, principalmente com as novas gerações. Impedir que haja a utilização de internet é praticamente impossível. É você tentar criar uma ilha que depois não vai sobreviver nesse arquipélago de tumultos que é a sociedade contemporânea. Então, nós precisamos acompanhar e usar, evidentemente, veja a riqueza que o mundo web nos oferece. Você pode percorrer todas as grandes bibliotecas do mundo, os grandes museus, você tem obras que já caíram em domínio público, você pode consultar, você poderia se tornar uma pessoa muito melhor, desde que deixasse de fazer fofoca, essa coisinha feia de provocar fazer aquele sarcasmo, aquela ironia maldosa, né? Há muita crueldade no mundo web. Sabe que o senhor está falando, eu estou pensando aqui, essa maldade, a gente precisa colocar, às vezes, limite. Por exemplo, quando se trata, um caso bem atual, se trata de saúde pública num momento de pandemia como nós estamos vivendo. Alguém inventa uma grande mentira sobre isso. Vamos imaginar assim, ó, se você tomar essa vacina, você vai ver só, a sua cabeça ela vai ficar super inchada e os pés vão cair. Imagina, isso é uma mentira. Eu tenho que ser punido ou não por essa mentira que eu conto? Tem. É evidente, Tem um que ser crime. punido. É um crime isso. É um crime. É um crime. Aliás, nós temos a tipificação das infrações penais, ela cresce a cada dia. Aqui no Brasil, nós temos qualquer lei, trata de um assunto que não tem nada a ver e tem um artiguinho lá criando um crime. Agora, não adianta criar crimes, né? Nós precisaríamos, sim, apurar e punir, né? O que não pode é ficar essa gratuidade, né? E essa irresponsabilidade de quem fala o que quer, né? Como o padre falou, o livro dele poderia ser assim, sintetizado. Você é livre nas suas escolhas, mas é refém, é escravo das consequências dela. Perfeito, Não é? Perfeito, é isso.
Em alguns momentos da vida a gente acaba fazendo algumas coisas que depois a gente fala assim, ixi Maria, e agora? Tudo tem um preço, minha gente. Fez determinadas coisas, vai ter um preço que você vai pagar, que eu vou pagar. Daqui a pouquinho, o tema superproteção. Não me esqueci do tema, não. A gente está aqui falando sobre relacionamento, sobre assim, filhos, sobre educação, sobre internet. Mas essa questão da superproteção, padre, essa história é complicada, hein? Tem pais que estão aí com uma dificuldade de encontrar o meio termo, né? Ou pais que não estão nem aí, os filhos vão crescendo assim, como dá, e tem pais também que super protegem. Tá difícil encontrar o equilíbrio, não tá? Tá difícil. Essa a própria história nos contou isso, né? Justamente por causa que antigamente haviam pais muito severos e que fizeram os filhos sofrerem um pouco mais, né? Inclusive com grande autoritarismo. Então, essa geração resolveu dizer assim, olha, é melhor que o meu filho não passe pelo que eu passei. E aí isso realmente é um problema, porque, na verdade, é uma falta de entendimento mesmo da vida, né? Porque, na verdade, uma pessoa só cresce à medida que ela se debate com a vida. E aqui eu falo um pouco do que eu falo no livro em relação ao sofrimento. O sofrimento, ele é uma realidade que o ser humano não foge da vida, ele não escapa, todo mundo vai sofrer alguma coisa de algum jeito. Claro que uns em determinados graus, outros em outros graus, mas todo mundo vai sofrer. Só que o que acontece? Quando você, por exemplo, um pai e a mãe, como é muito próprio da cultura de hoje, não deixa que o filho passe por nenhum tipo de sofrimento. Então, não deixa ele cair, não deixa ele brincar na terra, não deixa ele fazer nada que possa trazer a ele algum sofrimento. Ele vai crescendo e no desenvolvimento dele, ele não vai sabendo o que é o sofrimento. E aí, quando ele chega, por exemplo, na adolescência, que é o que acontece muito hoje, ele chega na adolescência, ele não preparou, minha mãe dizia, criar couro grosso, né? Ele não criou couro grosso nas costas. Então, qualquer dorzinha da vida vai fazer um efeito muito grande no coração dele. Então, ele chega na adolescência e se depara com alguma coisa que não tem pai para defender, porque ele tem que encarar com a vida. Então, ele sofre. Só que ele não sofre numa dimensão que nós chamamos normal, comum. Ele sofre numa dimensão muito maior, porque ele não entende, ele nunca entendeu, ele não experimentou, ele não sabe o que é o sofrimento. Então, por isso que você vê, dando um exemplo aqui, de repente um menino, como acontece muito, eu atendo muito casos assim, o menino está se cortando, por exemplo, automutilando. Estou me cortando, você pergunta por quê? Olha, padre, porque quando eu corto aqui, elimina uma dor que eu tenho aqui. Só que acontece, padre, quando isso aqui sara, essa dor aqui volta. Então, na verdade, ele prefere sentir a dor física de um corte do que a intensidade dessa dor que ele não soube lidar na vida. E uma das causas disso é justamente a superproteção dos pais. O Dr. Nalini foi secretário de Educação do Estado de São Paulo. Então, vou tocar nesse tema de educação. Eu me lembro, por exemplo, de alguns casos que eu tive assim, que acompanhar ao longo da vida. Pai com dificuldade porque sempre queria proteger as filhas, os filhos, e ele não se dava conta de que ele estava ultrapassando. Por exemplo, ele queria que assim, os filhos, as amizades dos filhos, viessem para ele cuidar de todo mundo. Porque se a filha ou o filho fosse na casa dos amiguinhos, ele não teria o controle, então era melhor que estivesse ali. Muita tarefa de casa. Vou fazer os trabalhos científicos, pai estudado, vou fazer os trabalhos científicos porque o meu filho está sofrendo muito lá na universidade. Vi isso acontecer. Que ponto chegamos de um pai querer que esse filho não tenha o incômodo de uma tarefa, não tenha o incômodo de não ser tão bem recebido na casa de um amigo, então ele traz tudo para si. Chega um ponto que esse pai não aguenta, é peso demais sobre as costas. Verdade, Dalcides, mas a questão é extremamente complexa. Eu estava prestando atenção quando o padre Rafael dizia, isso acontece muito, mas nós temos uma característica nesta nossa era,
que mostra uma modificação das expectativas e das aspirações. No meu tempo, sou muito mais antigo que vocês, nós sabíamos que estudar era uma forma de ascender na vida, de fazer subir sucesso, na vida, de fazer sucesso. Hoje já não se pode ter essa certeza, não é? Porque a escola, ela não prepara os profissionais que nós precisamos. Então, aqueles pais aflitos, com a melhor das intenções, eles fazem com que os filhos fiquem eternamente adolescentes, crianças, que falam, eu me formei, estudei, trabalhei, consegui, agora meu filho nunca terá essa mesma oportunidade, né? Então, esse é um problema. Então, com as melhores intenções... Infantiliza o filho. Sim, e por que nós temos essa história do ninho vazio aqui no Brasil? Não existe, né? Na Europa, o casal fica um pouco mais de idade, os filhos foram todos embora e tem até aquela crise do ninho vazio, né? Não tem mais os filhotes ali. Aqui não, nós temos um ninho permanentemente cheio, né? E há aqueles que depois geram outras crianças sem compromisso e trazem o netinho para os avós também cuidarem, né? Isso que o doutor Nalini está falando é perfeito. Um parente próximo de 34 anos me disse assim, Dalcides, vem cá. E ele me provou que ficar em casa é o método mais inteligente. Ele disse, pô, que é que eu vou sair? Casa, comida, quartinho, tudo preparado, roupa lavada, tudo direitinho. Papai faz compras no supermercado e tudo fica sendo reposto na geladeira. Dalcides, pra que sair? Mamãe já providenciou até uma cama de casal aqui para mim. Olha, mas esse parente próximo me fez pensar, talvez mesmo, né? É uma geração que diz assim, tá tão bom aqui, né? E os pais estão gostando dessa situação. E eles, para não ficarem sozinhos, eles dizem, a gente está vendo sim, mas vamos fazer de conta que a gente não está vendo. E vamos empurrando com a barriga. Daqui a pouquinho, nosso sexto dia dentro dessa preparação, a 8ª de São Judas. Já, já. Meu namorado perdeu o emprego fazia alguns meses e estávamos muito preocupados. Nós moramos juntos e mesmo conseguindo manter as despesas da casa sozinha, foi um momento de muita dificuldade. Foi quando fiz uma novena pedindo para que Deus abrisse as portas de emprego para ele. No 9º dia, meu namorado recebeu a resposta de um processo seletivo que ele estava participando com a notícia de que foi contratado. Sou eternamente grata a Deus por essa vitória. Obrigada, Regiane Batista. Regiane, quem fica feliz somos nós aqui de poder contar para o Brasil inteiro essa graça que você recebeu. Eu queria também dizer que são muitos os pedidos que vão chegando o tempo todo aqui na Rede Vida. Cada pedido que chega a gente leva sempre muito a sério. Você também pode entrar no nosso YouTube, youtube.com/TV Rede Vida. Às 4h15 da tarde eu vou estar ao vivo aqui pela Rede Vida e juntos nós vamos nos colocar em oração. Estamos hoje em que dia da nossa 8ª? Hoje nós vamos então nos colocar em oração, que estamos no 6º dia da nossa 8ª. 7º dia, é isso? Então vamos nesse momento nos colocar em oração. 6º dia da nossa 8ª em preparação à grande festa. Padre Rafael vai trazer esse momento especial. Rezemos juntos a São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Jesus. Eu saúdo e louvo sua fidelidade e amor. Cumpriu fielmente seu chamado até o fim. Enviado pelo próprio Cristo para evangelizar, se tornou uma das 12 colunas que sustentam a igreja fundada por Jesus. Inúmeras pessoas, imitando o seu exemplo e auxiliadas por sua oração, encontram o caminho para Deus, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero imitar-vos, sua vida. Glorioso São Judas,
e me comprometer com Cristo e sua igreja por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho como membro ativo da minha comunidade. São Judas, padroeiro das causas impossíveis e desesperadas, eu confio o meu pedido, e você em sua casa, onde estiver, consagre o seu pedido agora a São Judas, peça a graça de que tanto necessita. Imploro e confio na sua poderosa intercessão. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso te guarde, te abençoe e te livre de todo mal. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Interessante como a gente, ao longo desse programa, vai reencontrando caminhos, a paz. Tem gente que está me acompanhando, por exemplo, Alcides, há quanto tempo eu não me colocava em oração? E é bacana ver, assim, com experiências tão diferentes. Nós temos alguém aqui com tanta experiência junto aos tribunais, né? Dr. Naline, por exemplo, membro da Academia Brasileira, a Academia Paulista de Letras, ele que tem, assim, um coração bonito mesmo, né? Que já julgou tantas causas e que é também um homem de oração. Por isso que eu tenho a liberdade de poder fazer essa pergunta. Doutor Naline, quando a gente fala assim, né, nesse mundo, em alguns momentos, tudo que a gente precisa é um pouco mais de espiritualidade. O senhor levou sempre isso muito a sério. Sim, eu nasci bem, graças a Deus, Dalcides, uma família muito católica, né? E não sei viver sem oração, e rezo cada vez mais, né? Nessa época, principalmente, em que eu fiquei privado de cumprir aquele ritual do luto. Perdemos tantos amigos, tantas pessoas, e eu sempre achei que era importante a presença física, o abraço, mas era proibido, com todas as comorbidades, sem a vacina, eu fui proibido. Então, eu tentei compensar rezando e falo isso para os meus amigos, eu rezo cada vez mais, às vezes para quem ficou, não para quem foi. Perfeito. E deve já estar nos braços do Pai, né? Mas para quem ficou e não pode nem fazer esse ritual do luto, que é tão importante, né, padre? Muito importante. A gente tem mais 5 minutos de programa. Nesses 5 minutos, vamos ver se a gente consegue falar com a Laís, que parece que está numa plantação de café. Não sei, o padre tem jeito, o Naline também tem jeito que, assim, acho que nunca tocaram assim na terra, eu acho, né? Mas vamos daqui a pouquinho direto a um cafezal. Será que vai dar tempo? Acho que vai dar. Vem comigo. Ó, o programa está quase terminando, mas eu quero falar com a Laís. Vamos ver se conseguiram o link, vamos ver se a gente consegue falar com ela. Olha meu anjo! Que maravilha, que lugar bonito. O que você está fazendo aí, tomando café? Dalcides, estou aqui tomando um cafezinho e você acredita que no meio dessa selva de pedras aqui de São Paulo fica o maior cafezal urbano do mundo? É isso mesmo. Esse cafezal, ele fica aqui no Instituto Biológico e a gente tá aqui, ó, atrás de mim tem mais de 10 mil metros de plantação de café e mais de 2 mil pés. Todo esse café que vocês estão vendo, esse cafezal e esse café aqui que eu tô tomando agora é orgânico. E o Instituto Biológico, né, que é quem planta e cultiva esse café, fez esse cafezal em 1950, que era para fazer uma série de pesquisas para ajudar os produtores de café. Nessa época, a broca do café, que era uma praga, destruía as plantações. E aí esse cafezal foi feito aqui em São Paulo para ajudar os produtores. A Harumi, que é a pesquisadora aqui do Instituto, está ao meu lado. Harumi, bom dia. Eu queria que você contasse pra gente a importância deste cafezal até os dias de hoje para ajudar os produtores de café, né? Porque a gente sabe que o Brasil é o primeiro país que mais exporta café no mundo e é o segundo país, a gente só perde para os Estados Unidos a nível de quem toma o café.
Então nós somos o segundo país que mais consome café e o primeiro que exporta o café. Qual que é a importância de manter esse cafezal aqui dentro da capital paulista? Bom dia. É importante porque assim, quem quiser conhecer um cafezal cultivado organicamente não precisa sair de São Paulo para poder conhecer e ter mesmo essa vivência em termos de colheita. Então o Instituto Biológico propicia isso para todas as pessoas. Até hoje, vocês fazem diversas pesquisas para ajudar os produtores? Sim, o Instituto Biológico, em termos de sanidade, sim, todas as pesquisas são feitas aqui. Ok, muito obrigada pela sua participação. E olha, Dalcides, como a Harumi falou, você que está em casa nos assistindo, pode vir aqui, conhecer esse cafezal, participar inclusive da colheita e de todo o processo, né? Da hora que você colhe até a hora que você consegue torrar o grão. E é isso. Eu volto com você aí no estúdio, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Gostamos demais dessa curiosidade, digo mais, hein? A reportagem completa nós vamos ter a partir das 11 horas da noite, né? Nós vamos estar ao vivo aqui na Rede Vida, trazendo matérias e durante o Jornal da Vida você vai ter toda a informação. Obrigado, Laís Peçanha. Vocês são da terra? Já colocaram a mão na terra alguma vez? Acho que não. Vocês são muito intelectuais, não é isso? Não. Eu sou neto de imigrante que veio para cuidar de cafezal quando acabou a escravidão, Dalcides. Então... Mas hoje em dia, coloca a mão na terra, planta alguma coisa? Sério? Não café. Gostaria de plantar café. Mas eu tenho plantado árvores nativas da Mata Atlântica. Maravilhoso. Um bioma sacrificado. Maravilhoso. Né? Então, isso... Planto, acompanho e com muito gosto. Tem até terra na unha aqui. Que bonitinho. E aí, Rafael? Também, toda segunda-feira. Sério? Toda segunda-feira? Toda segunda-feira, cuido lá dos bichos, gosto muito de bichos, cavalo, das galinhas e da horta, planto horta, toda segunda-feira. Olha, eu moro em apartamento, a única coisa que eu faço é um pé de manjericão que eu tô ali cultivando todos os dias. Senhores, muito obrigado. Vamos fazer então meia-noite, convencidos? Conte conosco. Então, combinado. A partir da meia-noite, a presença desses dois homens especiais, né? Não é Roberto, hein? É Renato, certo? Então, doutor José Renato Nalini. E também agradecer o padre Rafael Vieira. Obrigado a vocês dois. Dois anjos que vieram nos visitar. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Tchau. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim.